Quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Esdras. Capítulo 3 de Esdras. Esdras fica logo depois de 2 Crônicas. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas e Esdras. Quem já ouviu aquela música assim, ó? É preciso calar todas as vozes, menos a sua. Quem já ouviu? Todo mundo já ouviu, né? Glória a Deus. Aleluia. Acharam? Capítulo 3 de Esdras diz assim: quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, começaram a edificar o altar do Deus de Israel. Repita comigo: começaram a edificar o altar do Deus de Israel. Amém. Para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Apesar do terror que estava sobre eles por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar sobre suas bases. Repita comigo: firmaram o altar sobre suas bases. Amém. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Então, segundo o que está escrito, celebraram a festa dos tabernáculos e ofereceram holocaustos diários conforme o número ordenado para cada dia. Depois disso, apresentaram o holocausto regular e os das luas novas e o de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Repita comigo: ofereceram holocausto sobre o altar, mas ainda não tinham feito o templo do Senhor. Curioso isso, né? Curioso, né? Irmãos, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu tive um sonho, me deixou um pouco intrigado esse sonho. Eu sonhei que eu entrava em uma igreja e eu entrava pela porta de serviço, é a mesma coisa aqui, né? Essa porta é a porta de serviço, e lá tinha uma porta lateral, eu entrava por aquela porta de serviço, e aí quando eu entrava, eu me deparava lá na porta principal, eu vi um monte de palha, muita palha. O monte subia e ia até o teto, assim, muita palha. Repita comigo: muita palha. Aí eu acordei com aquele, aí continuou o sonho, eu olhei aquele montão de palha, de repente começou uma fagulha desse lado assim, uma faísca começou então a acender um fogo e começou a crescer, e eu fui lá tentar apagar aquele fogo, e quanto mais eu batia lá, mais ele alastrava e mais queimava, e eu dei o alarme: bora sair daqui que vai queimar tudo, vai virar só cinza. Queimando aqui a sua raça. E é interessante, irmãos, que eu fui para a palavra. Todo sonho que a gente tem, a gente vai para a palavra, né? Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 3, lá diz assim que a obra que a gente faz para o Senhor, ela tem 6 pesos, né? O primeiro peso, ele tem um peso de ouro. O segundo, prata. O terceiro,
pedras preciosas. E o quarto, madeira, depois feno e depois palha. O que eu vi foi um monte de palha. E palha, irmãos, diante de Deus para nada serve. É verdade. Diante de Deus para nada serve. E aponta para a obra que nós fazemos ao Senhor. Tudo que nós fazemos ao Senhor tem 6 pesos. Ele pode ser ouro, pode ser prata, pode ser pedra preciosa, pode ser madeira, pode ser feno ou pode ser palha. Quem já viu aqui um monte de palha? Às vezes lá na roça a gente ia sapecar um capado, né? A senhora lembra? Sapecar um capado, juntava palha de milho e tacava fogo. Quando estava tacando fogo aqui, que ia passar na frente para pôr fogo lá, o fogo já tinha queimado tudo. Não dava tempo, porque fogo de palha, por isso que é chamado fogo de palha, porque queima rápido, não suporta o fogo. A palha, ela não tem consistência, ela não tem durabilidade, ela é algo que não segura, não perpetua, não tem alicerce em si mesmo, aleluia. É verdade, Deus. Aleluia, Jesus. O feno, ele já é mais consistente, porque ele já tem os galinhos, né? E ali já permanece um pouco mais. A madeira também, você tira, extrai dele o carvão, né? Para fazer um churrasco, para acender um fogo, para aquecer. A pedra preciosa, você leva ela na pressão e no calor, ela fica mais bonita. O carvão, se você colocar ela na pressão e no fogo, vira um diamante, não é? Então, se você pegar a prata e purificar a prata no fogo, ela fica mais bonita. O ouro também é assim. E eu comecei a perguntar ao Senhor, falei, Senhor, o que é que está acontecendo? Por que o Senhor me mostrou isso? E Ele falou no meu coração e disse assim, tudo o que está sendo feito tem que estar enquadrado dentro desses 6 princípios. Tomando só a 6ª opção, né? Tomando a 6ª opção, irmãos, tudo que nós fazemos tem que ser para Deus, para Ele e para Ele. Se nós fizermos alguma coisa para nós mesmos ou para os irmãos aqui, é palha, não é nada, não vai virar nada. De repente você chega lá no céu e aí você morreu aqui, pá, pitou o bagaço, e aí você chega lá e fala, agora eu vou pegar meu galardão. Eu não estou falando a respeito da salvação, eu estou falando da recompensa. Aí você chega lá, e aí você chega diante de Jesus, e aí Jesus, cadê a minha coroa? Cadê meu galardão? Cadê a minha recompensa? Ele vai olhar para você e fala, nada de recompensa. Mas como? Tudo que você fez lá, você não fez para mim, você fez para você ou para os irmãos. Então, quando nós fazemos para nós mesmos, querendo aparecer com vaidade, sem modéstia, irmãos, nós estamos fazendo para nós mesmos. Isso não vai gerar glória para nós no céu. É verdade. Não adianta, irmão, Deus não é bobo, Ele olha. Quando a palavra de Deus lá no capítulo 16 de Provérbios diz assim, quando nós pedimos alguma coisa, fazemos alguma coisa, Deus ele vai lá no coração e olha o motivo que nós estamos fazendo aquilo diante de Deus. Aleluia, Deus. E aqui, irmãos, nós temos uma característica singular, o altar de Deus. Quando nós apresentamos o nosso sacrifício a Ele. Esse povo aqui era um povo que tinha voltado da Babilônia. Era um povo que estava cativo já 70 anos na Babilônia. Alguns tinham nascido na Babilônia e vieram. E eles chegaram ali, a primeira coisa que eles se preocuparam não foi em construir as suas casas, nem o muro e nem o templo. Eles se preocuparam foi em fazer o altar, porque o altar é a razão de ser de
todo o povo de Deus, porque é no altar que se apresenta o sacrifício, aleluia. Aleluia, glória, 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 Glória a Deus. A Deus, aleluia. É, Jesus, aleluia. Fizeram o altar 1 ano e 4 meses antes de começaram a fazer as fundações do templo. O templo levou 7 anos para ser construído naquela época. E eles fizeram o altar e começaram a apresentar os sacrifícios diante do Senhor. Irmãos, o que nós podemos tipificar o altar hoje? O altar é o nosso coração. O altar é a nossa vida, o altar é a nossa casa, o altar é a nossa igreja. Não é somente esse espaço que está aqui não, mas tudo que nos rodeia é o altar. Tudo que falamos é o altar, tudo que apresentamos é no altar, tudo que oramos é no altar, tudo que sacrificamos, o louvor é no altar, aleluia, glória a Deus. glória, glória, glória. E o altar, irmãos, não é só na igreja. O altar é na sua casa, o altar é no seu trabalho, o altar é na rua. Aonde você estiver, você está na presença de Deus no altar. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia, 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 aleluia. O sacrifício que nós apresentamos, por melhor que seja, tem que ser direcionado ao Senhor. Eu vou dar uma oferta aqui de 50 mil ao pastor hoje. Mas se eu der uma oferta de 50 mil, uma oferta boa, né? O pastor não glorificar a Deus nessa oferta, para nada serve, para nada vai render, para nada vai ocorrer, irmãos. Se você der uma oferta de R$1 com o coração firme, voltado para o Senhor, ela vai valer mais do que os 50 mil. Veja, a ótica de Deus, ela é diferente da nossa. Nós vemos o número, a quantidade, o valor. Deus vê a qualidade, a excelência e o cuidado com que nós temos apresentado aquilo diante do Senhor. Aleluia. Glória, glória. O sacrifício, irmão, ele tinha que ser perfeito. Não podia ser cego, não podia ser coxo, não podia ser machucado, não, ele tinha que ser um sacrifício perfeito. E a preocupação do povo de Israel em sacrificar antes de construir o templo era verdadeiramente para agradar o Senhor Deus dos céus, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Que tipo de oferta você está ofertando a Deus? É verdade, Deus. Você está apresentando a sua vida em sacrifício suave diante do Senhor? A preocupação dos israelitas era o que? Agradar a Deus, porque sabia que de Deus vinha provisão e segurança. Aleluia, glória. Eita Deus! Esses dias para trás Deus me impactou, tremendo mesmo. Tremendo. E eu preguei a minha vida toda. Falei, irmão, tem que jejuar, tem que orar, tem que ler a Bíblia. E aí o Senhor, ele veio e falou, pastor, não tem que jejuar, não tem que orar, não tem que ler a Bíblia. Se não tiver obediência. Eita glória. Os fariseus jejuavam mais do que qualquer um. Os fariseus, eles conheciam a Bíblia, qualquer um de nós, podia juntar o nosso conhecimento todinho aqui, que eles sabem muito mais do que a gente. E eles oravam mais, oravam nas praças, oravam na sinagoga, no templo, oravam nas esquinas, para todo lado tinha fariseu orando. Mas eles não obedeceram e não fizeram a vontade de Deus. Irmãos, muito mais importante do que jejuar, orar, estudar a Bíblia, meditar, é obedecer a palavra de Deus. Aquele que edifica sua casa sobre a rocha, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Não adianta nada, irmão, nós ouvimos a palavra, vir à igreja, professar aqui, adorar e abrir a nossa boca, orar, se a gente não obedece aquilo que Deus deu como ordenança para a igreja. Aleluia! Esse era o
alma suave diante de Deus, a obediência do povo de Deus. É, Jesus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Precisamos entender de uma vez por todas de que hoje nós não temos o altar para apresentar aqui um novilho cevado. O pastor ele não vai se sujar de sangue aí de um novilho, de uma ovelha, de um cabrito para sacrificar aqui no altar. Não. Mas você vem apresentando o seu sacrifício desde a sua casa, trazendo a sua obediência em relação à palavra do Senhor, que ela manda, Hebreus 10, diz assim que nós temos que congregar, e aí, irmãos, Deus, Ele olha para você, para Ele estar em obediência, e aí Ele olha mais para o que Ele está fazendo, o que Ele está fazendo, o que ela está fazendo, me agrada, isso, então eu vou abençoar, aleluia! Glória a É Deus. preciso participação do povo de Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eita Deus. Eita, Jesus. Obediência é bom, não é só dízimo e oferta. Obediência é entender a voz de Deus e obedecer. É verdade. O pastor falar aqui, irmãos, vamos dar um tapa nessa bateria. Todo mundo vem cá e dá um tapa nessa bateria. Obediência, irmãos. A liderança é um princípio fundamental para crescimento da igreja. Eita glória. O respeito à liderança é um princípio fundamental. Esdras saiu lá de Nabucodonosor, saiu lá de Ciro, saiu da Babilônia, veio, e aqui ele estabeleceu a primeira coisa, o sacrifício, e todas as pessoas traziam para que fosse sacrificado naquele altar, aleluia. Não levaram para ser sacrificado em outro altar, levaram para ser sacrificado no altar do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Presta atenção. Presta atenção. A palavra de Deus, ela é edificada em cima de princípios, de fundamentos. E não tem como fugir dele. Deus, ele só abençoa você quando você começar a ser fiel. Aleluia. Ah, o pastor vai falar dízimo e oferta. Não. Quando você começar a entregar novamente a sua vida ao Senhor. Ele fala assim, lá no capítulo de número 46 de Isaías, se você quiser abrir lá, por favor, faça isso. Capítulo 46 de Isaías. Eita Deus, é uma promessa linda que o Senhor deu ao povo dele. Ele diz assim, ouvi-me, ó casa de Jacó. Está falando Israel, o povo de Deus lá, os descendentes segundo a carne, segundo o sangue de Jacó. E todo o restante da casa de Israel. Vós a quem sustentei desde o ventre e levei desde o nascimento. Quer dizer que você estava no ventre. Como é que chama a menininha que nasceu? Heloíse. No ventre da irmã Jocasta, Deus estava sustentando aquela menininha lá. E a palavra de Deus fala assim que os ossos ainda informes, Deus o via dentro do ventre. E ele construiu aquela criança e ele nasceu, agora ele passa a carregar. E levei desde o nascimento. E aqui no verso 4, ó irmãos, irmãs, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos guardarei. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso aqui é uma promessa linda, mas vai saber isso aqui, irmãos, todas as pessoas estão inseridas dentro do macro propósito de Deus, mas abençoado é aquele que está inserido dentro do micro propósito de Deus, que são os escolhidos. Esses vão fazer diferença no fim dos tempos. Quem está crendo, Glória, diga amém. glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. João Batista, ele fala lá em Mateus capítulo de número 3, ele diz assim, eu vou até ler aqui com os irmãos,
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro, queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Glória a Deus. Aleluia, glória, glória, Irmãos, glória. antigamente o povo pegava o trigo, batia o trigo assim, que nem bater arroz, né? Quem aqui conhece bater arroz? Eu. É pouca gente. Tem uma banca, né? Uma banca assim, alta, e aí você pega um fecho de arroz ou de trigo e bate. Até desboiar tudo lá. Mas no meio daquele trigo, daquele arroz, caía algumas palhas aqui. E havia necessidade de abanar. E aqui é o que o João Batista está falando, olha, na pá, no meio, ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira. A areira é o terreiro em que ele pega a pá, joga no trigo assim e joga para cima. Mas joga alto mesmo. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Olha o trigo sendo jogado para cima. Aleluia. A pá, irmãos, a palha, o vento dá e leva a palha para longe. Mas o trigo, como é pesado, ele cai no mesmo lugar. Aleluia, glória. Ele põe a pá novamente e joga para cima, bem alto. Quem aí está passando por uma situação difícil? Aleluia. Tem gente que está lá em cima, tem gente que está aqui, tem gente que está caindo, mas Deus está jogando de novo. Caiu, agora eu não vou jogar para cima. Ele enfia a pá novamente e joga para cima. Vamos tirar um pouco mais dessa palha, vamos limpar um pouco mais dessa palha, vamos tirar um pouco mais. A palha não presta. A palha não suporta fogo, vira cinza, mas o trigo não. O trigo joga para cima, ele cai no mesmo lugar. Joga de novo, ele cai no mesmo lugar. Joga de novo, ele cai no mesmo lugar. A palha vai saindo, a palha vai saindo, a palha vai saindo. Só vai ficar o trigo dentro da igreja. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Você observa Aleluia. nas redes sociais, você observa os pregadores itinerantes. Você olha para eles e vê assim pensando: não precisa obedecer a palavra, não precisa congregar. Você que é inscrito no meu canal, dá o seu like, o seu joinha e faça o seu comentário, compartilha. Não precisa congregar não, mas a Bíblia Sagrada, ela fala que nós temos que congregar. Você pega a notícia, você faz uma fogueira grande aqui, e aí ela tá... Aí você pega um tição daquele, põe para lá assim, logo ele apaga, mas aqui dentro ele pega fogo. Aqui dentro ele consome até o final. Vira essa cinza, assim é a palavra do Senhor, é na igreja, irmãos, não tem outro lugar, porque o poder de Deus se manifesta na igreja, aleluia! Mas o inimigo tem um movimento. O inimigo, ele faz um movimento para tirar as pessoas da igreja. Ele faz um movimento grande para tirar as pessoas da igreja. Ele joga seta. Não, mas a sua vida está muito difícil lá. Não, sai. O que tem sua vida aqui? Olha tanto que a vida é boa. É uma meleca essa vida, é um charco de lodo, irmão. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas ela vai levar a glória, aleluia! Aleluia, Jesus. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Lucas 13, Jesus fala assim: entrai ou esforçai por entrar no caminho estreito.
Irmão, tem que esforçar mesmo, não adianta não. Para servir a Deus, irmão, você tem que suar a camisa, orar, buscar o Senhor, mas tem que estar em obediência, porque senão você vai apanhar até e não vai alcançar nada. Obedeça a palavra do Senhor, obedeça a ordenança do pastor, da liderança da igreja, e você vai ver que lá o que você plantou, você vai colher, aleluia, em abundância, 30, 60 ou 100 por um. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Glória, glória, glória. Se nós não entendemos os princípios da palavra, aquilo que nos traz vida, e colocarmos eles em prática, a gente vai padecer muito mais. Hoje, há um tempo atrás, para cá, existe a mesma teoria, pastor, que o diabo lança dentro da igreja, ele lança também dentro das casas. As filhas e os filhos, elas põem assim um tamanhozinho, e aí começa a ganhar um dinheirinho e tal, e fala, não, agora eu vou sair da casa do meu pai, agora eu vou mudar, agora eu vou morar sozinho, agora eu vou cuidar da minha vida, o meu pai ficou velho, a minha mãe ficou velha, e tal, e irmãos, mesma coisa que o diabo faz para tirar o povo da igreja. Fala, você não precisa da igreja não, você não precisa dos irmãos não, você não precisa das irmãs, você não precisa do pastor, você não precisa da pastora, você não precisa do seu pai, da sua mãe. Irmãos, o princípio da palavra de Deus é obediência. Obediência ao pastor, obediência à liderança, obediência ao pai, à mãe. Isso é fundamental para o seu bem, aleluia. Isso é plantar, isso é obediência, isso é plantar, e quem planta colhe, e quem planta vai, e quem planta é vitorioso, aleluia! Glória! Eita, Deus maravilhoso. Oh, aleluia, O Renato e o Renan eu acho que nunca pensaram em morar sozinho, não. O Renan teve que ir por conta do trabalho, né? E o Renato saiu tem 1 ano e meio, mais ou menos, porque se casou. Mas, assim, irmãos, sair e se aventurar sem a proteção da bênção de Deus é suicídio. É suicídio. Eu creio. Quando o Renan foi para Brasília, eu abençoei ele. Falei, vai com Deus. Deus te abençoe, Deus te frutifique lá e você vai dar certo lá, em nome de Jesus. Quando ele foi para Mato Grosso, 1.200 quilômetros, né, Renan? 1.200 quilômetros, orei, abençoei ele, vai. Mas, irmãos, Deus, ele faz as coisas dentro da legalidade. Olha, se você, minha filha e meu filho que está aqui, tem o seu pai e sua mãe, pede bênção para ele, porque ele tem bênção para dar. Ele tem bênção para dar. Os 2 meninos meus, eles chegam, e eu já contei isso aqui. Eles chegam, o Renan chega de Brasília, pede bênção. O Renato vai lá em casa todo dia quase, de manhã. Eu já compro o pão, já preparo a mesa lá, que ele vem tomar café comigo. Às vezes o Renan está lá, a mãe dele, ele chega, toma café, a gente conversa até 8 horas, ele chega às 7, a gente conversa até 8 horas, mas ele chega lá, ele fala, benção, pai. E eu o abençoo. Irmãos, olha, você que é jovem, presta atenção nisso. Começa a pedir bênção para o seu pai e para a sua mãe, para ver se a sua vida não vai mudar. Se a sua vida não mudar, eu rasgo a Bíblia. Porque a bênção do pai e da mãe, ela é fundamental, ela é princípio. E princípio não tem como burlar, e princípio verdadeiramente faz parte do alicerce de crescimento do crente, aleluia. Não é só lá na roça, não, isso é passado, isso acontece lá quando meu pai, meu avô, meu bisavô, não, irmãos, isso é bênção de Deus. Deus te abençoe. Quem que vai abençoar?
Deus é que vai Aleluia. abençoar. Quem é que não quer uma bênção dessa? Todo mundo quer uma bênção dessa. A bênção de Deus. Mas o inimigo não, ele semeia no meio da igreja, semeia dentro dos lares para fazer com que o povo, com que a juventude não possam olhar para os seus líderes e vê-los como abençoadores. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quero que você se coloque de pé.